Deus já sabia o que ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida de seu Filho, Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Desde o princípio fomos criados para sermos semelhantes a Cristo. Este é um terceiro propósito da nossa vida, junto com adorar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Em toda a criação, somente o ser humano ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E esse, podemos dizer que é um grande privilégio para nós. E quando nós falamos esse termo, a imagem e semelhança de Deus, falamos a imagem e semelhança de Cristo, de imitar a Cristo como o apóstolo Paulo sugere. Uma coisa que é interessante a gente lembrar, as pessoas elas costumam usar a expressão tal pai e tal filho para fins comparativos, ou seja, para se referir a uma semelhança familiar entre pai e filho. E da mesma maneira, Deus também ele quer que seus filhos sejam dessa maneira, tal pai e tal filho. Que eles tenham essa imagem e semelhança com Deus. Todavia, para produzir esta imagem e semelhança, quem que produz isso é o próprio Espírito Santo. Ele fica encarregado de transformar essa imagem do ser humano semelhante a Cristo. Porque eu e você, por mais que nós temos a iniciativa de querermos ser transformados, nós dependemos do Espírito Santo para poder fazer isso. Porque, como eu comentei, por mais que tenhamos a iniciativa, somos incapazes de chegar à semelhança de Cristo por meio da força de nosso braço, por meio das nossas forças, por meio de nós mesmos, somos incapazes. Portanto, o Espírito Santo ele vem e quando nós damos o primeiro passo, ele começa um processo, começa uma transformação em nossa vida. Ele vai nos transformando de acordo com aquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. E tornar-se semelhante a Cristo é um processo longo e lento, porque é um processo de crescimento. A maturidade espiritual, ela não é instantânea ou automática. Ela não vem da noite para o dia. Ela não vem simplesmente do nada. Não. Ela é um desenvolvimento que dura a vida toda. A partir do momento em que aceitamos Cristo, a partir do momento em que damos o primeiro passo, ela vai perdurar para o resto das nossas vidas. Porque esse propósito ele é muito profundo para ser resolvido em poucos dias. Ele é algo extremamente enraizado que de fato vai consumir o resto de nossos dias. E Deus ele quer que sejamos parecidos com Cristo, semelhantes a Ele, segundo a sua imagem. E Ele vai fazer isso, esse processo ele vai acontecer de transformação antes de irmos para o céu, ou seja, durante a nossa vida terrena. E esse é um dos grandes propósitos de nossa existência, que é tornar-se semelhantes segundo a imagem de Cristo.